Aleluia. Quero convidar o Daniel aqui agora. Pastor Josmar vai estar orando por ele. E nesse momento é o momento, a melhor parte, a palavra de Deus. Segura aí, uma hora de prazo, meio-dia nós estamos encerrando, certo? O almoço está ali fazendo com muito amor, com muito carinho. Isso é muito gostoso, vem, Daniel. Deixa Deus te usar. E você só vai engole a palavra de Deus. Sinta a presença de Deus na sua vida. Amém? O pastor Gilmar está orando. E após, o senhor é pesado, mas não cai não. Pode vir. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu saúdo o povo de Deus com a palavra do Senhor. Eu vou tomar 3 minutos, Daniel, nessa mensagem. Mas chegando aqui, irmãos, Deus coloca tanta coisa no coração da gente para a gente falar. Vendo da forma que o Walter falou, a menina que eu admiro, que muitas vezes pensa assim, mas Retiro toda a vida é aquela mesma mesmice, a mesma cara, graças a Deus por isso. Já pensou pessoas que nós vimos aqui o ano passado, se não viesse por ver aqui hoje? O Walter ali, aquele menino ali, sempre eu brincava com ele. Eu vou falar para sua mãe que você estava com a namorada no Retiro, ele ficava desde sempre, não sabia onde eu olhava, com tanta vergonha. Agora para ver esse menino chegar aqui e falar uma palavra da forma que falou. Preparando outra palavra, o Danilo vem e fala da mesma forma. Mas então está difícil. Preparei mais algo, no meu pensamento, Gabriel vem e fala. Mas Deus colocou no meu coração para fazer uma ilustração para vocês aqui, nessa manhã. Quando o Leonardo falava aqui nessa passarela. Aqui todos aqui somos discípulos de Jesus. Não somos? E o que Jesus falou assim? Se vocês não carregar a minha cruz, vocês não podem ser meus discípulos. Vamos fazer uma comparação. Aqui tem quantos metros, Wesley? Aqui, essa passarela? 4 metros. Vamos dizer que essa aqui é a cruz, a qual eu e você temos que carregar. Todos que cantaram para vir daí para cá, teve que passar por ela, não teve? Agora pense que essa cruz que você está carregando é a passarela para você entrar no céu. Falaram aqui que a cruz era pesada, é verdade. Eu nunca quero estar no lugar que essa juventude está hoje. Não sentado ali, eu falo assim, viver o que você tem que passar, o que você tem que passar. E no nosso pensamento, na nossa fraqueza, que quando a gente falar de peso, a tendência é a gente tirar parte do peso para poder carregar, não é? Então eu quero dizer para vocês, meus irmãos, se Deus colocou essa cruz nos seus ombros, não tenta diminuí-la. Não tenta cortá-la, porque você já vê essa ilustração, aquela pessoa que carregava aquela cruz, naquela imensa cruz. Ali, em cada lugar que ele passava, que ele cansava, ele tirava um pedaço daquela cruz. Aí quando ele chegou num abismo, vamos dizer que é esquita, que não é, graças a Deus que não é esse abismo, mas é a separação entre aquela parede e o céu. Para vocês entrar aqui, vocês teve que passar por ela. Então essa cruz que você está carregando, para você entrar no céu, você nunca pode cortar um pedaço, né? Sabe por quê? Porque é o tamanho certinho, 4 metros. Se ela fosse 3 metros, ela não passava. Então se você quer ser aquilo que o Senhor tem dado para você, a esperança de você ser um morador no céu, não tenta nunca tirar um pedaço daquela cruz que Deus colocou sobre os seus ombros. O que eu mais agrado a Deus quando Ele fala assim, que Ele não coloca nada no nosso ombro além das nossas forças. Então que vocês possam carregar até o fim. Que isso aqui, irmãos, isso aqui já é parte daquilo que Deus tem preparado para nós. Você pode ter certeza que você está aqui não é simplesmente por vir, não foi porque um amigo seu convidou, é porque você tem um compromisso com Deus e Deus agrada a Deus. Então que você possa abrir os seus corações e também não esqueça daquilo que foi feito aqui, não daquilo que foi falado, da forma que o Danilo falou, que esse que me custou esforço. Mas quando eu falava assim algo assim para elogiar esses meninos, o Senhor falava, isso aqui é para mim, esse aqui é para que meu nome seja glorificado. Mas eu quero dizer para vocês, né, que participou, que fez isso aqui, que o Senhor falou que Ele vai abençoar vocês 100 vezes mais aqui nessa terra, e vocês vão ter algo mais especial. Você tem o direito de morar no reino do céu. Então vamos orar. Eu quero que os irmãos coloquem de pé. Vamos estar orando a favor desse jovem também que está aqui, Daniel, que Deus levantou. E no outro retiro que nós tivemos aqui neste lugar, eu falei algo assim, falei assim, que daqui dessa juventude poderia sair pastores, evangelistas, missionários,
E alguma pessoa falou para mim assim, ó, não aqui no trabalho, eu falou assim, o que a gente pode esperar dessa nossa juventude? Que não tem compromisso. Hoje aqui menino provou, irmão. Verdade. Que você pode esperar. Daqui vai sair da forma que o Danilo falou aqui. Os verdadeiros adoradores que vai sair aqui para poder amanhã poder estar ministrando essa palavra do Senhor. Feche seus olhos. Altíssimo e eterno Deus, estamos aqui, Jesus querido, para poder sim glorificar o nome santo do Senhor. E nesse momento eu peço ao Senhor sim que a presença do Senhor se faz em cada coração, Senhor. Em todo aquele que veio aqui, aquele que ministrou, papai, que possa ter também aquele compromisso de poder permanecer no seu lugar e ouvir também aquilo que o Senhor, papai, tem para nós. Até aqui tudo que nós fazemos, papai, foi orar, pedir ao Senhor, que o nosso louvor pode ter chegado até o Senhor, que nesse momento nós possamos dar ouvido à Tua palavra, que nós possamos ter esse sentimento de alegria, para sentir a Tua presença. Apresentamos diante do Teu servo, papai, irmão Daniel, que vai estar ministrando, que o Senhor possa vir usar ele. Que as palavras que possam sair da sua boca, meu Deus, que possa descer do alto, subir no trono do Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa manifestar de uma forma tremenda no meio dessa juventude, Deus. Que nós possamos ver o Espírito Santo, papai, em cada face, papai, em cada semblante. Em cada lágrima, meu Deus, que possa ser derramado aqui, meu Deus, que possa, Senhor, possa derramar esta unção, papai, pode dar ordem aos teus anjos para descer e colher e levar até o trono do Senhor. E dela, papai, que o Senhor possa fazer chuva de bênçãos sobre esse lugar. Então, no teu nome, nós agradecemos, ó Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Podemos sentar? Cumprimento a turma com a paz do Senhor. Um bom dia. E é um momento que, para algumas pessoas, às vezes é aquele momento que vai falar assim: nossa, agora é aquele momento de eu sentar, ficar ali uma hora, quase uma hora, escutando. Eu até conversei com o Benedito na hora que eu cheguei. Falei: Benedito, na hora que eu pegar o microfone, você abaixa o fogo para demorar mais tempo, para eu poder falar mais, tá? Aí falou: não, então tá, vou baixar o fogo, pode deixar. Então vocês podem esperar que vai demorar mais, tá bom? E se você está com sede, corre lá, bebe uma água, vai no banheiro. Mas não perca o que Deus quer falar com você agora, não. Porque eu tenho pedido a Deus há muitos dias sobre o que eu queria falar com vocês nessa manhã. E o tema do retiro é um tema muito interessante, reconhecendo a nossa fé. E a escolha do texto ainda mais interessante, que é os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos no caminho de Emaús está registrado no único evangelho, Lucas, capítulo 24. Por quê? Porque eu quero falar um pouco com vocês aqui nessa manhã sobre o que é reconhecer a nossa fé. É uma fala que a gente, uma frase assim, parece tão, às vezes, um pouco vazia, porque todos nós conhecemos a nossa fé. Fazemos parte de uma igreja que tem um credo, que tem um cremos, do qual nós sabemos o que cremos, o que desejamos. Mas o que de fato é reconhecer a nossa fé no momento em qual nós vivemos? Então, eu conversei com a Camila e falei: Camila, eu vou falar a respeito do tema, em cima do tema, e vou ler o texto. Aí ela me falou para mim, falou assim: eu quero que você fique à vontade em cima do tema. Então, antes de eu ministrar, eu quero agradecer ao Luciano, à juventude, à liderança que me convidou para ministrar. Que a gente tem muitos sonhos e desejos na vida, e um dos sonhos e desejos meu é sempre estar ministrando nessa obra. Sempre estar ministrando para vocês, para a nossa turma. É uma alegria poder estar junto com vocês. Às vezes eu fico em casa e escuto uma notícia de um problema aqui ou ali que alguns jovens estão passando. E uma vez, um tempo atrás, eu escutei, eu chorei em casa. E minha esposa falou assim: não, você não pode pegar as dores para você desse jeito. Eu falei para ela assim: você não tem ideia do amor e da paixão que eu tenho pelos jovens da minha igreja, do desejo que eu tenho por eles, de orar, de ensinar, de estar junto, poder falar sobre coisas assim que eu sei que eles têm vontade de escutar. Porque tem certas horas que eu escuto cada pergunta de jovens que, se eu pudesse falar. Aí ele fala assim: não, eu queria saber disso e disso e disso. Eu falo assim: não quero responder isso aqui não.
Vamos em casa, nós conversamos um pouco. Porque isso não é assunto para eu falar de qualquer forma. A gente tem que saber conversar. Mas eu vejo o desejo, a curiosidade de aprender. O desejo, a curiosidade de estar ali com Deus. E a escolha desse tema é de uma aluna nossa, né, Camila, que falou desse tema, pediu um pouco a minha ajuda. Mas eu falei assim, graças a Deus tenho aprendido muito da palavra. E eu vou falar uma coisa para vocês, jovens: aprenda da palavra. Aprenda. Mesmo que muitas vezes não dá vontade, não dá desejo. Eu prefiro, como diz o Flávio, acompanhar certas celebridades que não dá nem atenção pra gente, mas o interessante é estar acompanhando o que ela fala, fazer a gente rir. Só que essas coisas passam. É um relaxo. Isso não tem edificação e serventia. São muitas informações vazias que a nossa cabeça vai recebendo e vai passando, e nós não vamos aproveitando o nosso tempo, que é muito precioso para Deus. Então eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Semana onde se comemora a paixão de Cristo. Hoje é a morte. Seria a morte de Cristo, que já morreu, é claro, mas hoje comemora-se a morte de Cristo na cruz. No sábado, a apreensão de Cristo está no túmulo. Porém, no domingo, é o terceiro dia após a morte, a ressurreição de Cristo. Então vamos aprender sobre reconhecendo a Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 13 em diante. Vamos ver um pouquinho a Bíblia, amém? Pode ficar sentado? Pode ficar sentado, mas em reverência à palavra de Deus. Mesmo sentado, mas em reverência à palavra de Deus. Todos encontraram? Então vamos ler. Nesse mesmo dia, que dia é esse? Domingo da ressurreição. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, ou 11 quilômetros. Iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não reconheceram. Olha nessa parte. E os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não reconheceram a Cristo que se aproximou deles. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Os 2 discípulos então pararam tristes. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós, olha os discípulos, nós esperávamos que fosse ele que traria redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele. E, não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos, que diziam que ele estava vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não viam. Então Jesus lhes disse: ó tolos, que demorais a crer em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha que sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes, presta atenção nessa palavra, explicou-lhes, que constava a seu respeito em todas as escrituras.
Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez com que ia seguir adiante. Eles responderam e insistiram: fica conosco, pois já é tarde, e o dia já está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo distribuía. Então os olhos deles foram abertos, e reconheceram a ele, e desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria a Escritura? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos 11, e que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram o partir do pão. Amém? Vou derramar. Esse texto é um texto que nós conhecemos muito, principalmente por uma canção da igreja. Os discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Quem não conhece Mãe Henrique cantando, né? Mas vamos prestar atenção um pouco nesse texto agora. Eu gostaria de chamar a sua atenção um pouco para esse texto. Era domingo, dia de ressurreição. 2 discípulos, não fazia parte dos 12. No caso seriam os 11, porque Judas já traiu a Cristo. Estava fora. Mas 2 discípulos, naquele domingo, numa esperança de que Cristo era o Messias, já estava no 3º dia e Cristo não havia ressuscitado. E olha que Cristo falou para eles: ressuscitarei ao 3º dia. E eles naquele domingo de Páscoa para nós hoje, mas naquele domingo de comemoração, naquela época, Cristo ressuscita. Algumas mulheres foram ao sepulcro. Não encontraram Cristo. Tiveram uma visão dos anjos, dos 2 seres celestiais. E esses seres celestiais falam com essas mulheres. Essas mulheres voltam correndo e contam. Simão corre, assustado, e não vê o Cristo. Volta e confirma o que as mulheres falaram. Esses 2 discípulos acabaram de ouvir que Cristo havia ressuscitado. Porém, estavam tão desanimados, tão contrariados. A expectativa que eles tinham de Cristo era tão grande a respeito de algo, que essa expectativa ela ficou muito maior do que o próprio reconhecimento de Cristo. E eles estavam tão tristes, tão desanimados, que eles tomam um rumo, caminho diferente, e vão para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 11 quilômetros. Presta atenção, não eram para ir para Emaús, era para eles ficarem em Jerusalém. Não eram para eles seguir caminho, era para eles ficarem juntos, porque acabaram de ouvir que Jesus havia ressuscitado. Eles acabaram de ouvir que Cristo havia ressuscitado. Mas a tristeza dentro do coração não deixa eles verem que Cristo havia ressuscitado, e eles tomam um rumo. E nesse caminho eles vão conversando sobre Cristo, e Cristo se aproxima dele. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Ontem à noite eu estava estudando um pouco a palavra, e estudando essa fala, os olhos deles estavam como que fechados. Eu gosto de estudar um pouco, coisas que é muito estranho para vocês, mas eu gosto de estudar um pouco o significado original do texto, porque ele traz um aprofundamento muito grande. Quando a Bíblia afirma que os olhos deles estavam como que fechados, a Bíblia estava afirmando que havia algo, uma força maior que fecharam os olhos deles. O que é isso? Esse algo, essa força maior, era a expectativa que eles tinham em Cristo. Por quê? Porque eles tinham uma expectativa que Cristo viria para restituir Israel. Que expectativa é essa? Que Cristo seria um político, um Davi na vida, que seria um príncipe de guerra, um político que tiraria Israel da mão dos romanos, que restauraria Israel, que tiraria Israel da escravidão. A expectativa deles era tanta nesse Cristo que eles criaram, de tal forma que eles não reconhecem o próprio Cristo do seu lado.
E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Quando Cristo se torna um ídolo para nós. Quando Cristo se torna um ídolo. Por quê? Porque nós estamos em uma época que nós estamos fazendo de Cristo um ídolo. E não conhecendo o verdadeiro Cristo da Bíblia. Cristo se aproxima deles. Eles não reconhecem Cristo. Cristo pergunta, do que vocês estão falando? E eles ficam tristes diante da pergunta. E depois que eles ficaram tristes, eles começaram a falar com Cristo, por acaso você não é de Jerusalém? Não é daqui? Não escutou sobre os acontecimentos? Aí Jesus dá aquela de meio de bobão e tal. Não, o que vocês estão falando? Aí um dos discípulos, chamado Cleopas, toma a frente e começa a falar. O Cristo. Aí ele começa bem. O Cristo, o profeta, o poderoso em obras. Olha para vocês verem. Eles viram Cristo, andaram com Cristo, conversaram com Cristo, viram as obras que Cristo fazia, e não reconhece Cristo do seu lado. Aí eles começam a falar, e no meio da conversa eles falam, nós esperávamos que fosse ele que restituiria Israel. Aí conta ali das mulheres de Simão que foi no sepulcro. Aí Jesus agora toma a palavra. E o que Jesus fala para ele? Ó todos, mestres, ignorantes. Jesus parece bravo, está bravo agora, né? Mas afinal de contas, não tinha que estar? Porque eles andaram com Cristo, viram o que Cristo fez e não reconheceram Cristo. Jesus chamou todos. Acaso não creem nos profetas e na palavra, no que estava escrito? Aí Jesus começa a falar, a explicar. E a palavra usa aqui assim, ó. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes. A palavra explicou é interpretou, fez uma exegese. O que é isso? Eu vou usar algumas palavras difíceis para passar, não, estou usando palavras difíceis, o povo não entende. Mas no Facebook vocês entendem cada palavra que é fenomenal, né? Mas quando a gente tem que aprender uma palavra da Bíblia, ninguém quer entender, né? É palavra difícil. Mas eu vou falar. Cristo fez uma exegese. O que é uma exegese? É tirar do texto o que está no texto. Nós vivemos em uma época que nós estamos muitas vezes fazendo uma exegese. O que é diferente de exegese? Exegese é esmiuçar o texto, entender o texto, tirar do texto o que está no texto. Exegese é ir para o texto e colocar no texto o que não está no texto. Nós vivemos em uma época que nós gostamos de ouvir pregadores que falam o nosso ego, que falam aquilo que gostamos e queremos ouvir. Porque tem pregadores que estão dizendo para você aí que você é o cara. Que você é o cara. Entenda uma coisa, você não é o cara. Você não é isso tudo que estão dizendo que você é. Eu e você somos pecadores. Somos pecadores diante de Deus. Porém, graças a Deus, restituído por Cristo na cruz. Nós temos que entender o nosso lugar em Cristo. E algumas pessoas estão fazendo isso que nós chamamos de exegese, é ler o texto, não tirar nada do texto e colocar no texto que não está no texto. Mas Jesus lê o texto, interpreta o texto, tira do texto o que está no texto e começa. E começando por Moisés, explicou tudo o que havia de acontecer com Cristo. A noite chegando, eles chegam a Emaús, aí Jesus faz com que adiante, dá aquela impressão que ele vai andar e eles convidam. Era normal daquela cultura, fica conosco, mestre. Já está tarde, fica conosco, vamos dormir. Jesus toma a mesa, a parte principal. Por quê? Porque ele faz o partir do pão. Naquela época, quem toma a mesa, faz a oração, o partir do pão, é a pessoa central da mesa. E Cristo era o centro ali. E quando Cristo senta à mesa, toma o centro e parte o pão, os olhos deles se abrem. E eles reconhecem quem é Cristo. Eles reconhecem o Cristo ali. E na hora que eles reconhecem quem é o Cristo, quem aqui já viu aquele desenho, esqueci o nome agora, que tem aquele, o Rei dos Magos. Aí eu tenho aquelas pessoas que estão lá naquela terra, aí está conversando lá e tal, o Rei dos Magos pega e desaparece, né? Cristo faz desse jeito, ele está conversando e Cristo, ó, desaparece.
Um piscar de mágica. Não é andando, não. Ele desaparece. Por quê? Porque Cristo havia ressuscitado. Ele poderia atravessar paredes. Ele estava no corpo glorificado. E naquela época, quando Cristo desaparece na frente deles, eles olham para o outro e falam assim: acaso o seu coração não ardia quando ele abria as Escrituras e falava dela para nós? E naquela mesma hora que eles reconheceram Cristo, era de noite, era perigoso, eles não estavam nem aí. A partir do momento em que eles reconheceram Cristo, eles tomam rumo para Jerusalém e vão testemunhar o que havia falado. Depois que eu expliquei esse texto para vocês, eu gostaria de falar um pouco sobre o que aconteceu com esses discípulos e o que está acontecendo conosco em nossas épocas. Nós vivemos em uma época chamada século XXI, ou pós-modernidade, onde não existe mais verdade absoluta. Não existe mais um centro, uma verdade real. O que é verdade para nós hoje? Cada um tem a sua própria verdade. Cada um crê em alguma coisa. Cada um tem a sua própria ideia. Só que isso tem influenciado a nossa cabeça. Jovens, é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Nós vivemos em uma época em que nós estamos infiltrados em uma cultura que nós não estamos transformando, mas nós estamos deixando ser influenciado por ela. E essa influência que a cultura tem feito em nossa vida, em nossa cabeça, em nossa mente, tem feito com que nós estamos criando um Cristo que não existe. Um Cristo ídolo. O que é um Cristo ídolo? Um Cristo que vai suprir as minhas necessidades, as minhas vontades e os meus desejos. E nós não estamos mais olhando para a cruz, mas estamos olhando para aquilo que estamos criando, aquilo que estamos desenvolvendo, a partir da influência da cultura do qual nós vivemos. O texto que fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, não está sendo aplicado para nós. Nós estamos sendo transformados pela cultura e estamos levando isso para a igreja. Estamos lendo na Bíblia aquilo que não está. Estamos começando a criar um Deus que não existe, a criar um ídolo e assim idolatrando algo que não é o que a Bíblia diz que é. Daniel, como que você consegue falar isso, explicar isso? Vamos reparar em alguns conceitos. Por exemplo, deixa eu citar alguns exemplos. Felicidade. O que é felicidade para nós hoje? Na nossa época que nós vivemos, nós estamos deixando ser influenciados, que felicidade é quando eu realizo ou uma coisa momentânea. E eu fico feliz de forma momentânea. A partir do momento em que eu estou feliz, eu estou alegre com aquilo. Então Cristo me deu aquilo. Quer dizer, nós estamos procurando felicidade em coisas rápidas, passageiras, quando não a felicidade no pecado. Nós muitas vezes encontramos felicidade em algo que não agrada a Deus. E quando encontramos felicidade em algo que não agrada a Deus, a nossa intenção é procurar na Bíblia aquilo que vai dar justificativa ou base para a minha felicidade no pecado. Daniel, por que você fala? Vamos citar algumas coisas. Quantos de nós não tem felicidade? Não eu falo assim, mas algumas pessoas têm felicidade, ou acham que a felicidade está num copo de bebida. E a pessoa começa a ficar tão assim pela bebida, que ela começa a caçar justificativa para que ela possa fazer aquilo que ela quer, que vai deixar ela feliz. Aí ela começa a caçar na Bíblia justificativa para o seu pecado, porque aquele pecado está trazendo felicidade. Eu já escutei jovens falar assim: Daniel, mas eu estou feliz com isso. E Cristo não quer a minha felicidade. A felicidade na Bíblia não é baseada em Cristo, mas criamos um Cristo que vai realizar os nossos desejos, as nossas felicidades. E começamos a ir para a internet, a caçar na internet, principalmente porque nós lemos a Bíblia e não conseguimos entender, a caçar na internet pastores ou teólogos que justificam aquilo que eu quero fazer.
E eu posso te dizer uma coisa, você vai encontrar. Se tem um campo onde você encontra tudo, é na internet. Porque lá você encontra justificativa para tudo. Tem quem gosta de beber, aí vai encontrar base bíblica para beber. Aí tem quem gosta que vai falar que é pecado, e vai mostrar na Bíblia que é pecado. Você fala, Daniel, e a Bíblia está se contradizendo? Não, quem está se contradizendo é o ser humano que está interpretando a Bíblia. Em vez de fazer aquilo que eu falei, que Cristo fez, uma exegese, tirar do texto que está no texto, não, tem colocado aquilo que não está lá. E começamos a criar justificativas. Felicidade não deve ser baseada no seu prazer momentâneo, mas no seu temor ao Senhor. Mesmo que esse temor ao Senhor muitas das vezes te leva a ficar triste. Daniel, ficar triste sim. Vamos olhar para Cristo. Cristo está na terra, tem uma missão. Cristo então sabe que está próximo daquilo que tem que fazer, que é o que? Morrer na cruz pelos nossos pecados. É fácil falar isso, mas Cristo viveu aquilo. Aí Cristo está onde agora? Cristo está no Getsêmani orando. Não, se tem uma oração que me quebra no meio, se tem uma oração que me faz chorar, se tem uma oração que me faz dizer, Deus, eu quero tudo, eu desejo tanto, mas se tem uma oração que me quebra, é aquela oração de Jesus no Getsêmani, quando Jesus está diante de Deus. Eu garanto para você que ele não está lá feliz, alegre, oh, eu vou morrer na cruz, eu vou morrer. A agonia dele é tanta que o evangelista Lucas, que era um médico, narra que o seu suor se torna em sangue, de tanto que a agonia dele era grande, o medo dele, o desespero. E ele fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, tira de mim isso que eu tenho que passar. Sabe aquela oração nossa? Pai, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Aí nós terminamos a oração, levantamos e falamos, mas todavia seja feita a sua vontade, Jesus. E vamos embora, né? Essa fala, todavia seja feita a tua vontade, ela é vazia para nós. Mas olha o que Cristo está falando. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele está chorando, ele está sangrando. Mas ele fala, todavia seja feita a tua vontade. Ele não é. Jovens, nós estamos precisando de entender que o que tem que ser feito na minha e na tua vida não é a minha e a tua vontade, mas a vontade de Deus em nós. Ah, Daniel, mas a vontade de Deus em nós não é, a vontade de Deus em mim não é o que eu quero. Jesus também não queria morrer na cruz, porque ele pede, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, a sua vontade em mim, Jesus. Olha o conceito de felicidade que nós estamos sendo moldados. Olha o conceito de paz. O que é paz na Bíblia? O que é paz para nós? Ausência de luta, ausência de problema. Eu tenho uma vida em paz. Eu sou profeta de Deus para você nessa manhã. Eu vou dizer uma coisa. Você está passando por uma luta, por um problema, por uma dificuldade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se a tua luta, o teu problema, a tua dificuldade vai ser vencida nessa manhã. Mas eu posso dizer uma coisa. Se ela for resolvida nessa manhã, eu te garanto que vai vir mais luta para você. Que vai vir mais dificuldades para você. Por quê? Porque o conceito de paz na Bíblia não é ausência de luta, mas sim paz com Cristo na luta. O conceito de paz na Bíblia é que Cristo vai estar conosco no problema. Eu não sei o que é aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, ou aquilo que você está passando. Entenda uma coisa, Cristo é com você na luta, e não na ausência dela. Mas nós queremos inverter. Olha o conceito de sexualidade. Eu dei aula de teologia na igreja durante 3 anos. Eu até testemunhava isso na última aula, pessoal. Foi a aula que mais me marcou. Foi quando eu fui explicar Cantares. Cantares. Falar sobre sexualidade. Porque foi a aula que mais me ensinou. Porque se tem uma coisa que nós estamos sendo moldados na nossa época e não estamos prestando atenção, é a respeito de sexualidade. E nós estamos sendo moldados a tal ponto que nós estamos levando a sexualidade a tudo aquilo que vemos. E não entendemos que a Bíblia não trabalha na sexualidade aquilo que você vê, mas aquilo que você sente e aquilo que você enxerga interiormente.
Nós estamos querendo basear a sexualidade somente na aparência. Isso tem levado pessoas a fazer coisas extremas. Eu sou completamente a favor de você fazer exercício. Eu sou completamente a favor, porque essa é uma coisa que faz bem para a sua saúde, exercício, academia, faça mesmo. Eu comecei, mas sou preguiçoso, eu tenho que cortar. Mas eu sou completamente a favor. Mas entenda uma coisa, qual é a sua busca? Eu preciso ficar lindo, linda, eu tenho que ficar assim, aquela coisa, fique mesmo, busque pela aparência, busque pela saúde, mas entenda uma coisa, na Bíblia, a sexualidade jamais foi aparência, e sim tudo que eu e você enxergamos interiormente na pessoa. Nós estamos criando jovens numa época que é a coisa mais bela por fora, aquelas moças bonitas, aqueles rapazes fortes, aquelas coisas. Mas você não dá conta de ficar 5 minutos conversando com essa pessoa. Que a ignorância é tanta que até o riso fica sem graça. Porque nós estamos criando pessoas ignorantes que estão em busca da procura por fora. Porque a cultura tem influenciado isso. Você tem que ficar aqui, ó, lindo. Mas você não tem procurado a beleza interior na palavra, na Bíblia, em Cristo. E tem achado que Cristo, que você está criando um ídolo, está concordando com tudo que você está fazendo, falando ou pensando. E a sexualidade na nossa cultura, está moldando a nossa mente. E nós não estamos chegando o que a Bíblia está nos falando. Realização de vida. Presta atenção. Último exemplo que eu quero dar, realização de vida. O que é realização de vida para nós hoje? Eu preciso estudar, formar, depois que eu formar ter um bom emprego, ter um bom salário, pronto, estou realizado. Não entrou a família, não entrou uma vida com Cristo, não entrou uma paz com Deus, não. Realização de vida é eu formar, eu ter um bom emprego, ter um bom salário. E isso nunca foi realização na Bíblia. Realização de vida. Eu li um livro do pastor Michel Horton, chamado Simplesmente Crente, por uma vida cristã comum. E ele fala muito abertamente para nós sobre isso. Que nós estamos procurando tanto uma realização de vida que não é a realização bíblica, que nós estamos esquecendo que muitas vezes Deus tem um chamado para alguns de uma vida simples. Daniel, peraí, uma vida simples. Vamos ler rapidamente 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler para vocês. 2 Reis, capítulo 5. Olha 3 versículos na Bíblia. Olha 3. Presta atenção em uma pessoa realizada aqui. Realizada de forma humanamente falando. Presta atenção. Naamã, comandante do exército, rei da Síria, era um homem importante e muito respeitado diante do seu Senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro, valente, porém leproso. Olha agora. Numa de suas investidas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Quem é essa menina? Escrava, em uma terra que não era sua, longe da mãe e do pai, empregada, numa casa, uma vida simples. E bem simples, não convenhamos, né? Como escrava era bem simples. Mas ela está onde Cristo queria que ela estivesse, e não aonde ela queria estar. Porque o desejo dela era de estar na terra dela, na casa dela. Mas ela está onde Cristo queria que ela estivesse. Ei, estude, forme, tenha um bom emprego, procure isso. Jamais eu falaria contra isso. Mas entenda uma coisa: Cristo muitas vezes pode não estar querendo que você esteja onde que você quer estar. E quer te colocar onde você não quer. Mas é lá onde Cristo quer que você esteja que você vai ter uma vida realizada diante dele. E não naquilo que nós procuramos.
Isso, a cultura que nós vivemos tem moldado a nossa mente. Estamos procurando na Bíblia o que não está nela. O que não está na palavra. E nós, assim, estamos criando um ídolo. Que não é o Cristo bíblico. O ídolo da lâmpada mágica. Aquele que a gente vai lá, eu preciso do negócio. Aí Jesus aparece, realiza, some, acabou. Segue a vida. Precisou de novo? Vamos lá. Aquela oraçãozinha rápida, né? Jesus, eu quero passar na prova, viu? Me ajuda aí. Ô, Jesus, aquele emprego, vai lá, me ajuda aí, rapidão. Aí se não acontece nada, se não passa na prova, se o emprego não consegue, o que ele faz? Ô, Jesus, por que você não ouviu a minha oração? Que tanto clamei a ti. E na verdade não tinha clamado nada. E às vezes Deus ouviu a sua oração e está realizando o dele na sua vida e não aquilo que você quer. Isso tem feito que nós não reconhecemos Cristo em nós. Daniel, o que está acontecendo? Que nós não estamos mais conhecendo a Cristo. Vamos olhar para o texto. Primeira coisa, quando Cristo pergunta para os discípulos. O que estás falando? Eles ficaram tristes. Nós estamos muitas vezes ficando tristes com as desilusões daquilo que queremos. Estamos olhando tanto para aquilo que queremos que não estamos olhando para Cristo. E muitas vezes Cristo está preparando algo tão grande para você, mas você não está conseguindo enxergar o que Cristo quer em você, porque você está olhando para a tristeza da não realização daquilo que você queria e está ficando triste. Os discípulos ficaram tristes quando Jesus pergunta para ele. Nós estamos olhando demais para nossas tristezas. Oh, aquela namorada, Jesus, eu tanto queria. E começou a namorar com o outro. Não era para namorar com o outro, era para namorar comigo. E muitas vezes Jesus está preparando muito melhor para você que é o que você não quer. Um emprego. Jesus, eu queria tanto aquele emprego. Jesus, o Senhor não me deu. E Jesus está preparando algo muito melhor para você. Mas você não consegue enxergar Deus na sua vida porque você está olhando para a sua tristeza. Outra coisa que nos leva a não conhecer a Cristo, as nossas expectativas. Você lembra do que eu falei? E os olhos deles estavam como que fechados. Entenda uma coisa. Os judeus naquela época esperaram o Messias, até hoje esperam, alguns. Esperaram o Messias, que é um Messias político. Uma espécie de um Davi na Bíblia. Que reinaria sobre eles, guerrearia, tiraria Israel de todos os problemas e colocaria a nação de Israel sobre todas as outras nações. Seria mais forte do que os Estados Unidos hoje. Vamos pensar assim. Israel comandaria tudo. E Cristo estaria lá em cima, o Messias, o líder político. Nós somos aqui. Quer dizer, é a realização da solução na política. E a realização não está na política. Está em nós, em Cristo. Mas eles olharam tanto para isso, tanto nessas expectativas, que eles não conseguiram enxergar Cristo do seu lado. E a expectativa deles era tanta que os olhos deles estavam como que fechados. Por quê? Porque as expectativas deles fecharam os olhos deles para não conhecer a Cristo. E nós temos tanta expectativa em algo, ou em alguma coisa, ou na realização de alguma coisa, que nós não estamos conseguindo mais enxergar Cristo em nossas vidas. Estamos andando com Cristo, ouvindo Cristo falar através dos profetas, dos pastores. Estamos testemunhando o agir de Cristo ao nosso lado. Mas nós não queremos esse Cristo, nós queremos esse que realiza aquilo que eu quero. E não estamos mais conhecendo Cristo em nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos dando moral para as nossas expectativas. Elas estão muito maiores do que o desejo de conhecer o Cristo bíblico. Os discípulos falaram aqui, no verso 21, nós esperávamos que fosse Ele que traria redenção a Israel. Presta atenção, eles acabaram de ouvir que Cristo havia ressuscitado. Era domingo de ressurreição. E eles não estavam nem aí para a ressurreição. Por quê? Porque a expectativa deles estava na restauração do povo dele. E assim somos nós hoje. O nosso olho nas nossas expectativas, nos nossos desejos, na realização da nossa felicidade, na nossa realização de vida é tão grande que nós não estamos conseguindo mais enxergar Cristo em nós, ou Cristo do nosso lado. Terceira coisa, ignorância bíblica.
ignorância bíblica. Que Jesus fala para eles: ó tolo, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso não tinha Cristo que sofrer essas coisas? E começou a explicar tudo que estava na Bíblia. Irmãos, nós vivemos em uma época que a ignorância bíblica está tão grande, nós não estamos observando. Cantar é muito bom, tocar é excelente. Você é um músico na casa de Deus, você é um cantor na casa de Deus. Deus pode ter te levantado para isso. Mas eu gosto daquela frase de um pastor que não é do nosso campo pentecostal, mas é muito interessante quando ele fala: nós vivemos numa época que nós cantamos tanto na igreja, tanta música, mas nunca se viu tanta ignorância da palavra de Deus. Nós temos tanto zelo por Deus, tanto cuidado por Deus, choramos, caímos, rodopiamos, fazemos aviãozinho e uma série de coisas, mas nós não estamos tendo conhecimento de Deus. Olha o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 10, e depois eu vou te explicar o perigo disso. Romanos capítulo 10, verso 2. Paulo está falando a respeito do povo mais zeloso pelas coisas de Deus, que eram os judeus. Porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Nós temos tanto zelo pelas coisas de Deus. Queremos chorar, queremos pular, queremos cantar, queremos tudo, mas não temos conhecimento daquilo que estamos fazendo. Não temos mais entendimento. Olha o que a Bíblia fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o. Pelo quê? Pela renovação da vossa mente. É entendimento, conhecimento da palavra. Não queremos estudar a Bíblia. Não queremos frequentar estudos bíblicos, uma escola bíblica, um culto de ensino. Por quê? Porque não interessa o conhecimento para nós. Porque eu oro, eu canto, vem em casa louvor é o dia inteiro. Eu estava lendo um comentário do Dr. John Stott a respeito desse texto, e ele escreve um comentário muito grande lá, e ele termina com uma frase que me chamou a atenção: sinceridade para Deus somente não adianta. Por quê? Porque podemos estar sinceramente enganados. E esse erro, esse engano e essa ignorância pela palavra nos leva a fazer coisas que nós não estamos prestando atenção. No que, Daniel? Olha o verso 3 do mesmo capítulo. Pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Nós não estamos tendo conhecimento da palavra, mas estamos criando a nossa própria justiça. O que é isso? A nossa própria maneira de ser salvo. Eu não preciso de fazer isso. Eu não preciso de ser assim como o pastor está me ensinando. Basta eu ser assim. Você está criando a sua própria justiça por falta de conhecimento da palavra. Isso tem levado pessoas a criar a sua própria maneira de ser salvo. Achando, você já viu que em velório todo mundo é salvo? Todo mundo vai para o céu? Você pode, qualquer velório, você vai escutar alguém falar: esse está com Deus. Deus todo. Não tem quem vai para o inferno em velório. Eu nunca vi falar alguém falar assim: sim, foi para o inferno. Até porque se alguém falar, nem quer fazer velório, quer já manda tirar para o cemitério, já manda tirar para o cemitério. Por quê? Porque nós criamos a nossa própria justiça, a nossa própria maneira de ser salvo. E isso é ignorância bíblica. A cultura tem moldado vocês, jovens, de tal forma que vocês estão criando a sua própria maneira de ser salvo. Vocês têm criado um Deus que não existe. Nós temos criado muitas vezes um Deus que não existe e colocado em nós uma aparência que não é a nossa aparência. Nós vivemos uma época que nós temos opinião para tudo, mas não lemos nada. Formamos a nossa opinião em cima de uma pregação, em cima de uma frase ou de um pequeno textinho, porque temos preguiça de ler um texto maior. Aí nós formamos a nossa opinião. Porque tudo é assim. Não, as coisas funcionam assim. Tem jovem que faz pergunta para mim e eu falo assim: rapaz, eu tenho que ler bastante. Não, porque fulano de tal só falou isso. Eu falei: rapaz, nem sei quem é esse fulano que está falando.
Enquanto eu não procurar, não saber, não tem como eu ter opinião disso. Mas nós temos opinião de tudo. Mas não temos conhecimento daquilo que temos opinião. Muitos de nós têm se tornado verdadeiros papagaios, onde repete aquilo que é ensinado a ele falar, mas não sabe o que está sendo falado. Por pura ignorância. Não estamos reconhecendo Cristo e qual é o caminho, Daniel, que nós devemos tomar. Então, no próprio texto ele vai nos ensinar qual é o caminho. Primeira coisa que nós aprendemos no texto, sabe qual é a maneira de você reconhecer Deus? Não é você ir em Deus, é Deus ir em você. Porque eles estavam indo para Emaús e o Cristo se revela a eles. É Cristo que vai se revelar a vocês. Daniel, que horas? Hoje, no louvor, aqui na pregação, ele está se revelando a vocês. Ele está se fazendo conhecido a vocês. E nós precisamos entender que ele está aqui, do nosso lado. Só que o que acontece? Nós não acreditamos. Vamos ser sinceros. Quantas vezes nós estamos na igreja e não acreditamos que Cristo está do nosso lado? Quantas vezes nós estamos na igreja e não acreditamos porque nós não damos atenção? E eu estou falando nós, porque eu mesmo Quantas vezes? Eu achei interessante, esse tempo atrás, eu cometi um erro. Foi erro mesmo, tá? Estou sumindo aqui. Eu e o Samuel conversamos praticamente o culto inteiro. O nosso pastor foi lá e brigou com nós durante o culto. Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos reconhecendo que Cristo está na igreja e nós não estamos reverenciando Cristo. Estamos sendo desleixados. E por quê? Porque não cremos. Porque quando entendemos aquilo que cremos, nós reverenciamos. Então Cristo se revela a nós. De outra maneira, estou quase terminando, que Cristo se torna conhecido. Cristo tem se tornado conhecido, jovens, através dos profetas, dos pastores. Porque o pastor tem ensinado, obreiros têm falado, não faça isso. Não pratique isso. Larga isso de lado. Deus não quer isso de você. E Deus está falando através dos profetas, através dos pastores. Não faça isso. Não vista assim. Não cometa esse pecado. Não vá para a casa da sua namorada se ela estiver sozinha. Não assista isso. Você não precisa de assistir isso. Um dia um jovem falou assim para mim. Eu escutei, na verdade não falou para mim, eu escutei assim. Porque hoje virou mania a gente falar assim. A pessoa está pregando e falar assim, no celular está aqui não. Falar assim, todo pregador agora quer falar de celular, né? Todo pregador falando de celular, todo pregador, virou moda, né, Daniel? Virou moda. Mas por quê? Porque nós não estamos observando o que estamos fazendo. Estamos colocando o nosso tempo, o nosso precioso tempo, naquilo que não edifica a nós mesmos. Estamos desperdiçando aquilo que Deus deu para nós, que é o tempo. E estamos recebendo tanta informação através do celular, tanta informação, que não estamos, vamos dizer assim, me fugiu a palavra agora, mas nutrindo as informações, separando elas e dizendo, isso aqui é relevante, isso aqui não. Eu acho, não sei se eu contei para vocês, uma vez que eu fui arrumar um celular lá em Jaraguá, num lugar lá, foi na parte da manhã. E tinha um rapaz lá mexendo no celular, filho do dono, lá mexendo no celular assim. Aí ele falou assim, de tarde você passa aqui, que seu celular vai estar pronto. Então beleza. Eu voltei lá à tarde. O rapaz estava no mesmo lugar, com o celular mexendo. Cedo ele estava arrumadinho, bonitinho. À tarde eu olhava no olho dele, aquele olho cansado de tanto ficar olhando para aquela tela. De tanto que ele mexia, jogava, fazia tudo. Eu não tenho nada contra o jogo. Eu tenho jogo no celular, eu tenho WhatsApp, mas o que nós temos feito com o nosso tempo? Eu acho interessante que um pastor fala assim, que qual que é a função das redes sociais no dia do julgamento, é Deus dizer para nós que nós não temos desculpa quanto ao tempo. Porque tempo a gente só não sabe fazer dele um tempo que edifica as nossas vidas. Nós não estamos observando, não estamos aprendendo, estamos dando moral para coisas que não é relevante. Eu acho interessantíssimo, tem uma pessoa que eu conheço e ele fica olhando aquele trem, como é que é o nome do Instagram, tem stories. Gente, acompanha a vida da pessoa inteira.
Você perguntar qualquer coisa daquela celebridade, a pessoa sabe. Não, agora ela está em tal lugar, ela está na África, agora ela está nisso. Não, agora ela está fazendo isso, ela está almoçando isso, ela está comendo isso. A pergunta para essa pessoa, quantos livros tem na Bíblia? Sei lá, a Bíblia é um livro só. É um livro só. Sabe nem que é dividido em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Daniel, por que você está falando isso? Porque nós precisamos aprender, nós precisamos escutar, nós precisamos entender e reconhecer a nossa fé e fazer dela algo relevante para nossas vidas e largarmos de criar um Deus que não existe. O Deus de realização dos sonhos. O Deus que vai suprir aquilo que eu quero, ou o Deus que vai justificar o meu pecado. Terceira coisa que nós temos que fazer para reconhecimento da nossa fé, eu acabei de falar, o estudo da palavra. 2 Timóteo vai falar que a palavra ela edifica, vai falar que a palavra ela dá vida, vai falar que a palavra é o de melhor que temos hoje. Mas nós não estamos lendo ela. Ela é tudo para nós, mas nós não damos moral para ela e não estamos reconhecendo a nossa fé. E terceira coisa para terminar, o que tem feito, quarta coisa para dizer, o que tem feito com que nós não reconhecemos a nossa fé, quarta coisa e mais importante de tudo, oração. Oração. Jovens, oração. Não, mas é chato orar. Você sabe por que é chato orar? Porque na oração, no joelho, o ídolo que você criou não fica de pé, ele cai. Na oração, a máscara que você criou para ter diante de Deus, ela não fica, ela cai. Na oração, esse pecado que você tanto justifica usando textos bíblicos, esse pecado que você tanto justifica usando aquilo que não está na palavra, ela cai. Porque na oração nós estamos diante de Deus dizendo: Deus me perdoa, Pai, Deus, meus pecados. Por que nós não queremos orar? Porque na oração Deus fala conosco nos nossos desejos e realizações. Deus está falando: eu não quero isso de você. Essa prova que você não passou, não preocupa. Continua estudando, mas eu não queria que você passasse nessa. Só que nós não queremos escutar isso de Deus. Na oração nós não queremos escutar de Deus. Deus dizendo para nós: esse pecado, larga ele. Ele vai arrebentar com a sua vida. Ah, mas o meu pecado ele me faz feliz. Felicidade momentânea não é felicidade eterna em Cristo. Larga o pecado. Larga o pecado. Eu gosto da colocação do filósofo Mário Sérgio Cortella, que ele perguntou para um capitão de navio: o que era pior para um navio? Qual era a coisa mais complicada para um navio? Eram as grandes tempestades? O capitão do navio falou assim, o filósofo falou assim: não é as grandes tempestades. O pior para o navio não é as tempestades, mas é aquela ondinha que vem todo dia e vai bater no casco. Todo dia vem aquela ondinha e... Por quê? Porque naquela ondinha que está batendo todo dia, o casco está sendo abalado. Só que o capitão não está observando, porque ele está olhando todo o navio e não está vendo aquela ondinha que está batendo. E aquela ondinha que está batendo está quebrando o casco, está desparafusando os parafusos apertados, está desarrochando, está estragando o casco. Aí quando ele vai para o grande mar adentro, que ele encontra a tempestade grande, o casco já não aguenta mais de tanta ondinha que estava lá. E ele não estava observando. Jovens, esse pecadinho nosso de todos os dias, você já viu? Deus, o meu pecado de todos os dias, eu te agradeço por ele. Porque eu não consigo largar. Essa fotinha, eu não consigo largar. Esse videozinho, eu não consigo largar. Esse nudes, eu não consigo largar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui eu vou falar em especial para os homens e para as mulheres. Para os homens e para as mulheres. Porque é de ambos os lados. Mas principalmente para as mulheres. Principalmente para as mulheres. Jovens, vocês que não são casados.
Se o teu namorado, ou aquele rapaz que você gosta tanto, ele fica te pedindo nudes, ou uma fotinha que não seja lá tanta coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Daniel, eu não vou dar moral que você vai falar, não. Eu sei que você não vai dar, mas eu vou falar. Porque se um dia Deus cobrar, Deus vai falar: eu falei com você através de fulano de tal. Eu vou falar: sabe essa pessoa que está te pedindo essa fotinha? Com todo amor e carinho do mundo. Se essa pessoa não consertar e parar, essa pessoa não vale nada diante de Deus. Porque o que ela quer ver em você não é você, mas o que você tem para ela. O que você tem de melhor para ele. O que você tem de melhor a oferecer. Eu só quero ver uma fotinha, uma coisinha simples, um videozinho. Esse pecadinho que às vezes não é aquele pecado escandaloso. Porque existe aquele pecado que chama a atenção da igreja, que escandaliza, que tem que ser tratado, que tem que ser mudado, vamos levar aqui assim. Mas tem aquele pecadinho que a gente nem fala do pastor. E a gente não consegue orar, por quê? Porque na oração, esse pecadinho, ele tem que cair por terra. E nós não conseguimos quebrá-lo. E na oração ele é quebrado. Porque ele vem na sua cabeça. Deus falando para você: abandona o teu pecado enquanto é tempo. Jovens, abandona esse pecadinho enquanto é tempo. Que ele vai destruir a sua vida. Deus está falando para vocês: abandone o teu pecadinho. Porque vocês não estão reconhecendo a sua fé. A oração, ela quebra a gente no meio. A oração, ela muda a gente. A oração, ela faz com que a gente nos torne quem nós somos e colocamos Cristo no centro. Que nós possamos orar mais, jovens. Sabe por que a oração é chata? Porque na oração nós temos que acabar com aquilo que nós criamos. Gostaria de chamar a Tomás aqui para cantar. Na oração nós quebramos aquilo que nós criamos, aquela máscara daquele pecado, aquela máscara que vai ficar em pé. Na oração nós quebramos o ídolo Cristo que nós desenvolvemos em nossa mente, porque ele não fica de pé. Que nós possamos aprender isso, jovens. Quebre esse ídolo, quebre esse pecado enquanto é tempo, porque Cristo vai cobrar de vocês mais cedo ou mais tarde. Cristo vai cobrar de nós mais cedo ou mais tarde. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Eu quero orar por vocês. Jovens, a Tomás vai cantar um hino aqui, que eu pedi para ela cantar, que não é muito conhecido de vocês, não. Porque a gente não conhece ainda a harpa, não. Ainda a harpa é um hino que a gente não conhece. A gente nem gosta, né? Os jovens não gostam. Mas eu gostaria de convidar vocês, se você não sabe cantar, feche o seu olho e preste atenção na letra. Na letra dessa canção. Muitos dos nossos problemas são resolvidos quando nós prestamos atenção. No hino 577 da harpa. Aleluia, Jesus. Só antes de voltar essa canção, eu senti vontade de falar algo. Entendeu? Só quem pede para cantar essa canção é quem tem raiz, tá? Esses hinos aqui, esse hino que a gente vai cantar, só canta quem tem raiz. Talvez você fale assim: você está falando que eu não tenho raiz? Você aí com 12 anos, 13 anos, sua raiz está começando. Harpa. Harpa é aquele que quando a gente tinha 11 anos, 12 anos, a gente cantava. E é só quem tem raiz. Venho ter
estás a perder, quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilha já te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares por mim sem o teu coração, terá paz, Oi, Deus não sentiu que tua alma se abrir, tudo Só então hás de ver